Fique tranquilo, você está próximo da melhor estrutura médico-hospitalar da região. Há 46 anos no mercado, a Unimed São José dos Campos possui a melhor estrutura médico-hospitalar de todo o Vale do Paraíba, Mantiqueira e Litoral Norte, construindo histórias de respeito e proporcionando qualidade de vida a todos os seus clientes. Ligue 0800 727 7270 ou acesse www.unimedsjc.coop.br. Tenha a tranquilidade ao seu lado. Tenha Unimed São José dos Campos. Agora, num oferecimento de Unimed, tenha tranquilidade ao seu lado. Tenha Unimed São José dos Campos. Apoio Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Bom Dia Saúde. Bom Dia Saúde é um programa de medicina preventiva e orientação terapêutica da população, e para apresentar o Bom Dia Saúde, aqui está o jornalista Roberto Wagner de Almeida. Bom dia, saúde! Bom dia, ouvintes, e bom dia, internautas. Ouvintes que nos acompanham pelo rádio, internautas que nos acompanham pela página da Rádio Piratininga no Facebook, pela internet. Sejam todos bem-vindos a mais um programa em que vamos tratar de um tema médico. Na verdade, hoje serão dois, um pouco semelhantes um com o outro, mas dois temas muito importantes na área da psiquiatria. Nós vamos falar da anorexia nervosa e da bulimia. Se você ainda não ouviu falar dessas duas doenças, já já você estará sendo esclarecido, porque eu trouxe aqui ao programa um médico psiquiatra que eu gosto de convidar, e ele, para minha sorte, sempre atende aos meus convites, porque respeito e admiro muito a sua competência de psiquiatra. Está aqui o Dr. Marcelo Paoli. Você vai poder conversar diretamente com ele sobre anorexia e bulimia, ligando, se quiser falar com ele no ar, para um destes dois números de telefone que eu vou mencionar. 3941-9750 e 3942-9750. Se você estiver nos acompanhando pela internet, no Facebook, você pode fazer a sua pergunta ao Dr. Marcelo ou pedir alguma orientação por escrito. A sua mensagem chegará ao nosso monitor aqui no estúdio da rádio. Vamos então a um primeiro intervalo com mensagens dos patrocinadores e retornaremos em instantes para começarmos a conversar sobre anorexia nervosa e bulimia. Fique tranquilo, você está próximo da melhor estrutura médico-hospitalar da região. Há 46 anos no mercado, a Unimed São José dos Campos possui a melhor estrutura médico-hospitalar de todo o Vale do Paraíba, Mantiqueira e Litoral Norte, construindo histórias de respeito e proporcionando qualidade de vida a todos os seus clientes. Ligue 0800 727 7270 ou acesse www.unimedsjc.coop.br. Tenha a tranquilidade ao seu lado. Tenha Unimed São José dos Campos. Está procurando um animal de estimação? Cães e gatos castrados, cheios de saúde e disposição, esperam por você neste sábado na Feira de Adoção de Animais, promovida pelo Centro de Controle de Zoonoses de São José dos Campos. Para conhecer a Milu, o Bajor, o Pescocinho e outros pets, visite a feira neste sábado, dia 31, na rua Jorge Williams 581, Parque Industrial, das 8h30 da manhã a 1h30 da tarde. Acesse o site da Prefeitura e saiba mais. Prefeitura de São José dos Campos. Super Rádio Piratininga. Num oferecimento de Unimed, tenha tranquilidade ao seu lado. Tenha Unimed São José dos Campos. Apoio Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Estamos apresentando Bom Dia Saúde.
Vamos iniciar a nossa conversa sobre o tema duplo do programa de hoje. Duas doenças da área da psiquiatria que vocês verão que tem alguma conexão uma com a outra, tem alguma semelhança. Está aqui a meu convite o Dr. Marcelo Paoli, que é um ilustre médico psiquiatra e que eu gosto de trazer ao meu programa, como eu disse há pouco na abertura, por respeitar a sua competência. Hoje eu preciso fazer um agradecimento especial pela presença dele. É que o Dr. Marcelo tem clientes em São José e em São Paulo. Ele atende aqui e atende lá. Hoje ele tem clientes a atender em São Paulo e ele veio ontem, no fim da tarde, enfrentando aquele trânsito horrível de sexta-feira em São Paulo, para dormir em São José e estar aqui conosco no programa logo de manhã e daqui a pouco estará voltando para São Paulo, onde ele tem clientes a atender hoje. Portanto, muito obrigado, doutor Marcelo, por essa bondade e essa deferência a mim, ao meu programa, aos meus ouvintes e meus internautas. Doutor Marcelo, vamos começar explicando para o meu ouvinte, para o meu internauta, o que a gente deve entender por anorexia? Então, bom dia, obrigado pelo todos esses elogios. Anorexia, ela é um termo médico usado quando o paciente ele não tem apetite e ele não quer comer, né? Geralmente quando a gente vai descrever, né, ou a gente vai contar de um caso clínico, a diminuição do apetite a gente fala como hiporexia, né, o prefixo menos, e a anorexia é o prefixo a de sem apetite, sem vontade de comer, né? E pode ter diversas causas, pode ser por causa de uma infecção, uma gripe, pode ser por causa, né, da parte nervosa, pode ser por outras causas, diversas causas. Quando é que a anorexia passa a ser chamada de anorexia nervosa? Não é mais apenas uma falta de apetite, passou a ser uma doença. A anorexia nervosa, a gente começa a dizer que é anorexia nervosa quando a gente faz o diagnóstico de uma doença que se chama anorexia nervosa, né, que é a falta de apetite, a recusa em comer, de uma causa do sistema nervoso central, né, do sistema nervoso. Nós excluímos outras doenças que podem dar ausência de apetite e recusa em comer, e a gente faz esse diagnóstico clínico de anorexia nervosa. Anorexia nervosa, então, ela é o nome da doença. Doutor Marcelo, normalmente as mulheres, por uma questão estética, têm mais preocupação de comer pouco e os homens nem tanto. Eu pergunto, a anorexia nervosa acomete mais mulher do que homem ou indiferentemente os dois sexos? A anorexia nervosa, ela realmente acomete mais mulheres do que homens, né? E tem muitas mulheres que têm preocupação com peso, preocupação em estar magra, né? Mas também tem muitos homens, né? Eu acho que a gente pode pensar um pouquinho que a sociedade atual, né, a mulher bonita, a mulher da mídia, ela é uma mulher magra. E o homem da mídia, o homem bonito, né, o ideal de homem bonito é um homem forte, é um homem musculoso, né? Então fica um pouco diferente, né? Que não pode ter barriga, né? Não pode ter barriga, tem que ter barriga chapada, né? Tanquinho. Agora, doutor Marcelo, eu li a respeito da anorexia nervosa e me surpreendeu muito que a doença faz com que a pessoa acometida de anorexia nervosa, mesmo quando já está muito magra, mas muito, quase esquelética, se imagina gorda. A família preocupada, vendo que ela está cada vez mais magra, cada vez se alimentando menos, a leva diante do espelho e diz: minha filha, olhe, você está muito magra. E ela olha e se enxerga gorda.
como é que é possível isso? Então, são diversos fatores. Tem fatores genéticos, fatores ambientais, fatores sociais que eles levam, né, a este quadro. Mas o que a gente pode ver em psiquiatria são que muitas doenças existe uma crença, existe uma tendência de pensamento que contraria as evidências, né? Então, muitas vezes eu tenho vários motivos para não estar triste, para estar feliz, e eu estou triste, desanimado. Então, eu estou com depressão, né? Tem várias evidências que eu não estou com um problema clínico, não estou com um problema físico, mas mesmo assim eu tenho medo desse problema clínico, desse problema físico. Eu tenho ansiedade por isso, né? Eu tenho evidências que não tem, por exemplo, que o cachorro não vai morder, que o cachorro é bem pequenininho, mas mesmo assim eu estou morrendo de medo. E a anorexia também. Então eu tenho evidências reais de que eu estou muito magro, eu não estou conseguindo manter um peso saudável, né? Eu estou mais magro do que a maioria das pessoas, do que eu já estive antes, mas mesmo assim eu continuo com a crença, eu continuo com a percepção de que eu estou muito acima do peso, que eu estou feio, que eu estou gordo, e que aquilo, o peso corporal, né, a estar magro é uma coisa muito mais importante para mim, né? Por exemplo, nos transtornos ansiosos a gente tem assim, né, a certeza que eu não vou subir num elevador, a certeza que não vai ter um cachorro, que também é muito mais importante para mim do que... Porque para mim também é importante não ser mordido por um cachorro, não ficar preso no elevador, mas quando eu tô com um problema de ansiedade, isso fica muito mais importante. E com a anorexia fica muito mais importante a questão do peso, da autoimagem. Agora, doutor, voltando àquilo que eu perguntei há pouco, esse fato, para mim, espantoso, da pessoa estar super magra, esquelética até, e a família a levar, ou uma amiga, né, a levar diante do espelho. Eu queria saber o seguinte: ela se imagina gorda mesmo estando magra? Ou o distúrbio mental é de tal ordem que ela, magra como está, ela se olha no espelho e se vê gorda? Ela se imagina ou ela se vê gorda? Ela se vê gorda. Que coisa, né, incrível, né? Do mesmo jeito que eu posso ter uma alteração da percepção, por exemplo, visual, eu posso ver as coisas borradas, maiores ou menores, por alterações no olho, né, por exemplo, miopia, outras coisas, eu posso ter outras alterações que são comandadas pelo cérebro, né? O estímulo visual, por exemplo, ele chega pelo olho, mas ele é processado pelo cérebro. Então, se o cérebro processa diferente, eu vejo diferente. O paciente com anorexia, ele realmente se percebe maior, mais gordo, do que, né, a gente não gosta de falar mais gordo, a gente fala com mais peso do que ele tem, né? Muitas vezes a gente pede, assim, a gente coloca um papel na parede bem grande, pede para o paciente desenhar a silhueta, né? E ele desenha uma silhueta enorme de um paciente com muito mais peso. Dele. Depois a gente coloca o paciente na parede e a gente contorna a silhueta dele para a gente ficar mostrando, né, qual que é a diferença da percepção, daquela visão que a pessoa tem, né, e da realidade, né? Muitos pacientes com anorexia se queixam, falam que a coxa é gorda, a coxa é larga, não entra em calça nenhuma, quando estão com uma coxa muito fina, né, estão até com fraqueza muscular, né? Então é uma questão da percepção mesmo, não é uma questão da imaginação. E aí eu pergunto o seguinte: adianta no tratamento? O senhor deu um exemplo aí que eu achei muito interessante. Quer dizer, pede que a pessoa primeiro desenhe num papel na parede como é que ela se imagina, né, na silhueta de costas ou de frente, mas não de perfil. Aí ela faz aquela imagem grande, larga, e aí o senhor pede que ela se encoste lá, passa uma caneta do lado do corpo dela, pede que ela se afaste e mostra: olha, você se imaginava assim, você viu que eu risquei do seu lado e olha a diferença. A pessoa olha e continua não acreditando? Vamos lá. Então, acho que ela consegue acreditar, ela consegue perceber, né? E o que a gente faz em muitas modalidades de terapia em transtornos mentais é a gente mostrar para o paciente as evidências da distorção da percepção e do pensamento.
Do mesmo jeito que a gente faz com o paciente deprimido, a gente lista com ele causas que deixam ele feliz, que são causas de felicidade e atividades que dão prazer, mas o paciente tem uma percepção diferente, que tudo é tristeza e desprazer. Então com a anorexia também a gente vai fazendo esse acúmulo de evidências que a pessoa não está num peso alto, né, que a pessoa está com um comportamento, numa visão distorcida da autoimagem, e a gente vai ensinando ela a usar isso para tentar não realizar comportamentos que vão levar a piora do quadro clínico, que vão ter riscos à saúde, né? Doutor Marcelo, como é que acontece isso? É de forma súbita ou é lenta? Vamos explicar a minha pergunta. Inicialmente, numa família, digamos, uma mocinha, uma filha solteira, que ainda mora com os pais, com irmãos, etc., não é muito estranho que, de repente, ela queira comer menos do que os outros por aquela questão estética de que nós já falamos. A partir de que momento a família começa a perceber que isso está ficando exagerado? Ela já não é que ela come pouquinho, ela dá sinais de ter tomado uma verdadeira aversão por comida, se é que é assim que acontece. É uma coisa súbita, da noite para o dia, essa moça chega e se imagina gorda, ou isso vai acontecendo devagar e a família percebe esse sintoma a tempo de, quem sabe, procurar um socorro psiquiátrico? Então, isso é muito interessante porque a gente gosta de falar que em psiquiatria, quando a causa é uma causa cerebral que a gente não consegue identificar por exames, ela nunca é súbita, né? Então, se a alteração é muito súbita, a gente fala que provavelmente ela é causada por alguma outra alteração que a gente consegue identificar em exames ou dizer que tem um agente causador. Na anorexia, o comportamento ele vai bem aos pouquinhos, né? Então é difícil a família notar e perceber que aquilo é problemático, né? Geralmente o que acontece é que uma pessoa que ela está com peso normal ou um pouquinho acima do peso, ela começa a fazer um regime e ela perde peso, né? E aí ela não para de fazer o regime, ela continua fazendo dieta, ela continua deixando de comer certos alimentos, ou ela continua fazendo exercícios, fazendo atitudes para perder mais peso, né? E ela começa a achar que ela precisa perder cada vez mais peso, que ela nunca está num peso bom, né? Numa aparência boa, né? E é interessante notar que muitas vezes o paciente com anorexia não tem aversão à comida. Ele não come, mas ele faz comida para outras pessoas, ele gosta de fazer comida para a família. Que estranho. Então ele não come, né? Então tem vários comportamentos alimentares diferentes em vários pacientes. Tem paciente que realmente não gosta de comida, não quer nem chegar perto. Tem paciente que pica comida e come só um pouquinho do prato. Mas assim, a gente fala que na anorexia, né, é uma preocupação excessiva com o peso, né, uma incapacidade de manter um peso saudável e comportamentos para perder peso e restringir a quantidade de alimento ingerido. Muito interessante isso. Quer dizer que não é que a pessoa tomou aversão à comida, né? Ela não sei se eu interpretei bem. Ela pode até ter vontade de comer, mas não come, ou ela realmente não tem vontade? Ela tem vontade de fazer para os outros, mas para si ela não tem vontade. Ela vê a comida e ela não precisa fazer força para não comer, como numa dieta, né? Um regime alimentar, em que você fala, puxa vida, está tão bonito esse macarronada que a minha mãe fez, mas como eu estou fazendo dieta, eu vou resistir, não vou comer. É assim, ou ela realmente olha e não se interessa, ao mesmo tempo que ela é capaz, como o senhor disse, de fazer uma macarronada como aquela para servir a uma amiga? Muitos pacientes eles têm vontade de comer, eles têm desejo, eles percebem a comida como gostosa, mas eles têm um desejo, né, de emagrecer e de perder peso, e um desejo de estar numa aparência, né, mais magra do que eles estão, que eles vão resistir a comer.
Tem pacientes que sentem bastante fome e resistem bastante, né? Porque eles têm um objetivo maior. Tem pacientes que não conseguem mais perceber esse estímulo de fome, né? Quando a gente fica muito tempo sem comer ou comendo muito pouco, a gente começa a sentir menos fome mesmo. Então não tem essa assim, o desejo de comer ou vontade de comer. Muitas pessoas vão achar aquilo gostoso e querem comer. O que é interessante notar é que muitas vezes na anorexia a pessoa ela tem fome, ela come bastante, ela chega até a se descontrolar, né? O que diferencia a anorexia de bulimia desses episódios de descontrole é que a pessoa não vai conseguir manter um peso saudável e ela vai emagrecer cada vez mais, né? Eu quero lembrar aos ouvintes que eu estou conversando com o Dr. Marcelo Paoli. Para quem tenha ligado depois que o programa já tinha começado, nós estamos falando, por enquanto, de uma doença psiquiátrica que se chama anorexia nervosa. E em seguida vamos falar de uma outra doença que é a bulimia, que vocês verão que tem alguma semelhança com a anorexia. Você pode e deve, se tiver alguma curiosidade sobre essas doenças, você pode conversar diretamente com o Dr. Marcelo. Para isso, se você estiver nos acompanhando pelo rádio, basta ligar para um destes 2 números de telefone, 3941-9750 ou 3942-9750, aí você entra no ar e conversa com ele. Se você estiver nos acompanhando pela internet, na página da Rádio Piratininga no Facebook, você pode manifestar a sua dúvida, fazer a sua pergunta por escrito. Doutor Marcelo, essa doença, a anorexia nervosa, é uma doença rara, comum, ou mais ou menos nem rara nem comum, na experiência, por exemplo, do seu consultório? É difícil aparecer alguém lá nessa situação de estar magra e se imaginar ou se ver gorda? Não é uma doença tão incomum, assim. No meu consultório eu tenho alguns casos, né? Como eu fiz psiquiatria geriátrica e neuropsiquiatria, eu acabo tendo mais pacientes com patologias orgânicas e pacientes mais velhos. Geralmente quem faz mais uma clínica de transtornos alimentares ou de adolescência e infância vai encontrar mais casos, mas eu trato de bastante casos de anorexia e bastante pacientes com anorexia, e eu ainda trato de casos de pacientes que já tiveram anorexia bem sintomática quando adultos jovens e hoje estão na terceira idade, estão com uma dificuldade de manter o peso ou resistem muitas medidas para aumentar o aporte de proteína, né? Porque quando a gente fica mais velho a gente precisa, né? A gente não pode perder peso de uma maneira tão descuidada, porque a gente perde muita proteína, né? A gente perde muito músculo. O idoso ele mantém o peso e ele vai perdendo músculo e vai ganhando gordura, então ele mantém o mesmo peso, né? Parece-me que tem um ouvinte para falar conosco. Eu estou aguardando aqui que apareça o nome do ouvinte ou da ouvinte. Está aqui. É a Rosemar, que liga do Jardim Pararangaba. Bom dia, Rosemar. Bom dia, Roberto. Bom dia aos doutores. Eu gostaria de saber o que leva a pessoa a desenvolver a bulimia. E há outro assunto que vocês vão falar também, o que leva a pessoa a desenvolver. E é que daí os doutores podem estar respondendo depois. Só um minutinho. Obrigada, eu ouço pelo Rosemar, rádio. só um instantinho. Por enquanto, o que nós estamos falando é de uma doença chamada anorexia. Ah, tá. Então, Depois, agora seria da anorexia. Que leva depois a pessoa nós vamos a desenvolver. falar da bulimia, tá bom? Tá bom. Então o doutor Marcelo vai considerar a sua pergunta como sendo referente à anorexia. Bom dia, Rosemar. A gente acredita, a gente percebe pelos estudos que a anorexia tem... vamos dividir em 3 grandes causas. A causa biológica, eu tenho que ter uma suscetibilidade pessoal, né? Então eu tenho uma parte genética que vai se manifestar, né? Eu tenho genes, e depois que acontece que a parte
ambiental e social, né, estimula os meus genes, eu começo a desenvolver a doença. Então eu preciso ter algumas coisas que aconteçam na minha vida, algumas crenças sobre peso, sobre comida, disposição de comida e, né, a suscetibilidade pessoal, né? A gente fala isso para muitas das doenças em psiquiatria, que tem que ter a parte biológica, a suscetibilidade, e a parte ambiental e psicológica, né, e social. Então, por exemplo, para eu ter uma dependência de álcool, eu preciso ter uma suscetibilidade para ser dependente, tem que ter o álcool, e o consumo do álcool está ali na minha sociedade e ser interpretado de uma certa maneira. Se a gente estivesse num mundo onde não existisse álcool, não existiria dependência de álcool. Muito bem, nós vamos a um intervalo, retornaremos em instantes para prosseguir a nossa conversa sobre os 2 temas da área de psiquiatria de que estamos tratando hoje. Por enquanto estamos falando da anorexia nervosa, pessoas que já estão muito magras e que se consideram ainda gordas, chegando ao extremo de se olharem no espelho e mesmo estando muito magras, não é que elas só se imaginam, elas se enxergam gordas, cheias de peso. Então, é essa doença de que nós estamos falando até agora com o doutor Marcelo Paoli, que é psiquiatra. Na sequência, depois, nós vamos falar de uma outra doença que se chama bulimia. Nós vamos a um intervalo, retornaremos rapidamente para a sequência do programa. O sarampo voltou e a melhor forma de combatê-lo continua sendo a prevenção. Por isso, vacine as crianças. Mais do que um ato de amor, proteger a saúde dos pequenos é um dever. Mas se você já é adolescente ou adulto e só tomou uma dose da vacina contra o sarampo ou não tem nenhum registro na sua carteirinha, procure um posto de saúde e vacine-se. Juntos, vamos mais uma vez erradicar o sarampo. Acesse o site da Prefeitura e saiba mais. Prefeitura de São José dos Campos. Fique tranquilo, você está próximo da melhor estrutura médico-hospitalar da região. Há 46 anos no mercado, a Unimed São José dos Campos possui a melhor estrutura médico-hospitalar de todo o Vale do Paraíba, Mantiqueira e Litoral Norte, construindo histórias de respeito e proporcionando qualidade de vida a todos os seus clientes. Ligue 0800 727 7270 ou acesse www.unimedsjc.coop.br. Tenha a tranquilidade ao seu lado. Tenha Unimed São José dos Campos. Super Rádio Piratininga. Num oferecimento de Unimed, tenha tranquilidade ao seu lado. Tenha Unimed São José dos Campos. Apoio Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Estamos apresentando Bom Dia Saúde. Para quem tenha ligado somente agora, eu informo que nós estamos hoje tratando aqui no Bom Dia Saúde de 2 doenças psiquiátricas. Por hora, nós estamos falando desde o início do programa da doença que se chama anorexia nervosa. Depois, na sequência do programa, nós vamos falar de uma outra doença que é a bulimia. Quem está aqui, a meu convite, conversando comigo e com vocês, é um psiquiatra de muito renome, que eu admiro muito, o Dr. Marcelo Paoli. Você, como é da tradição do programa, tem o privilégio de poder conversar de viva voz com os meus convidados, bastando ligar para um dos 2 números de telefone que eu vou mencionar. 3941 9750 ou 3942 9750. Se você estiver nos acompanhando pela internet, no Facebook, você pode fazer a pergunta ao Dr. Marcelo por escrito. Dr. Marcelo, essa
frequência que o senhor já admitiu que é maior de mulheres do que homens no consultório sofrendo de anorexia nervosa tem a ver com essa obsessão que se criou de uns tempos para cá da mulher só se sentir bonita e sedutora se ela tiver um corpo parecido com a das modelos fotográficas, que normalmente são quase esqueléticas. Tem a ver, isso é uma influência muito grande? Isso influencia bastante, né? O padrão de beleza, de estar magra, né? De estar magro e musculoso, né? De estar fitness, influencia bastante, né? A gente já vê esse padrão de estar magro como bonito na mídia, né? Esse padrão valorizado já há bastante tempo. E essa questão social, os valores sociais, os valores culturais, eles influenciam bastante, né? No desenvolvimento da anorexia nervosa, né? Claro que a anorexia nervosa ela existia muito antes desse padrão ser cultivado, né? A gente tem algumas histórias de algumas pessoas que muita gente considerava santas, porque elas queriam ser magras, elas não comiam quase nada, né? A gente sabe mais do que está acontecendo agora, né, nos últimos 100 anos, mas existem casos relatados de anorexia há muito tempo atrás, quando o corpo não era tão valorizado, né, que era mais valorizado alguns traços associados com estar com saúde, com estar com peso mais alto, com ter dinheiro para comer, né? Eu ia falar exatamente isso, quer dizer, quando a gente examina grande parte das telas de grandes pintores do período do Renascimento, ali por volta do século XV, se eu não estiver equivocado, basta lembrar a famosa Mona Lisa, né, que ela está retratada só de meio corpo, né, e a gente vê que o rostinho dela é gordinha, de uma mulher roliça, né, cheinha. E esse padrão de beleza daquela época também está retratado em várias telas de pintores. Eu ia exatamente perguntar, já que naquela época, ao que parece, pelo gosto dos pintores renascentistas, as mulheres mais cheinhas e a que eram retratadas por serem mais sedutoras, não tinha caso de bulimia, a não ser nesses casos que o senhor mencionou, de alguém que queria ser magra, mas não para ser bonita e desejável, e sim para ser santa? Provavelmente existiam, né? Eu acredito que existem relatos de casos de anorexia e de bulimia, né? Não podemos saber, é muito difícil a gente saber se esse padrão de beleza, de estar, né, com um peso maior do que o padrão de beleza atual, quanto que ele influencia. O que a gente sabe é que influencia sim. Mas a gente também pode pensar, por exemplo, no tempo da Grécia e de Roma, né, que a gente tem aquelas esculturas onde os homens e as mulheres são muito definidos e são musculosos. Então, com certeza, aquilo influenciava o comportamento alimentar das pessoas, né, e influenciava os transtornos alimentares naquela época, né? O que eu gosto de falar bastante é que, na maioria dos casos, a psiquiatria ela não trata sobre manter a vida, assim, de viver ou morrer, né? Mas de qualidade de vida. E eu muitas vezes penso que, por exemplo, na Idade Média, antigamente, as questões de sobrevivência, de se manter vivo, eram muito mais importantes do que de qualidade de vida. À medida que a gente foi, né, a sociedade foi ficando mais moderna, a gente foi tirando muitos riscos de doença, alimentos ficaram muito mais, né, é muito mais fácil conseguir alimento, a gente não é tão influenciado por secas, se choveu, se não choveu. Então a gente tem uma preocupação muito maior do como que a gente se sente, como que a gente está, né, de qualidade de vida, né? Então pode ser que realmente uma das causas do aumento dos transtornos mentais psiquiátricos seja por isso, porque a gente está mais atento a questões de qualidade de vida, não só de vida ou morte, né? Eu quero mencionar aqui para os nossos ouvintes e as nossas ouvintes um filme que eu vi há alguns anos passados, provavelmente algumas pessoas que nos acompanham também terão visto esse filme. É sobre a vida da cantora daquele conjunto que fez muito sucesso, acho que nos anos 60 ou 70, por aí, The Carpenters. Vocês se lembram desse conjunto? Era uma dupla
Irmão e Irmã. Fizeram muito sucesso. E um filme inteiro foi feito sobre a vida da moça, da cantora, que se chamava Karen Carpenter. Ela e o irmão nasceram numa pequena cidade do interior dos Estados Unidos, muito bem criadas por uma família religiosa. E ela, como cantava bem, e o irmão era músico, tocava violão e compunha, acabaram começando a lançar as músicas que ele compunha e cantava com ela lá na região deles, e acabaram fazendo um sucesso imenso nos Estados Unidos e depois no mundo inteiro. Pois bem, em função disso, eles saíram da pequena cidade e foram viver em Los Angeles, lá em Hollywood. E a partir de um certo momento, essa moça Karen começou a apresentar essa doença de que nós estamos falando, a anorexia nervosa. Começou a ficar magra, não comia mais. O irmão ficou muito preocupado, a ponto de chamar os pais para irem morar com eles em Los Angeles. Os pais vão para lá, ficam tentando convencer a Karen a se alimentar, e ela estava naquele fenômeno de que nós falamos aqui, que é difícil imaginar, mas é o que acontece quando a pessoa sofre dessa doença psiquiátrica. Ela já estava virando pele e osso, como se diz, e quando a família a levava diante do espelho para que ela visse que não estava gorda, ela parecia gorda, ela olhava e se via gorda. Então, é uma coisa tão impressionante que, apesar de procurarem para tratá-la um famoso psiquiatra lá de Los Angeles à época, fizeram tudo que podiam e não teve solução. No auge da fama, a Karen Carpenter morreu de anorexia, com absoluta falta de nutrição, aos 32 anos de idade. Olhem que coisa tristíssima. E eu anotei também, eu busquei na internet, alguns casos de outras pessoas famosas, são muitas, mas eu vou mencionar aqui mais 3 da época atual, que também já admitiram ter sofrido por algum tempo de anorexia. Felizmente, elas foram tratadas e atualmente não estão mais doentes. Mas foi o caso da famosa modelo fotográfica brasileira Isabela Fiorentino, da atriz e cantora Lady Gaga e da cantora Demi Lovato. Essas duas estão aí ainda no auge da fama. Essas 3 admitiram que durante algum tempo sofreram de anorexia nervosa. Eu pergunto agora ao doutor Marcelo Paoli, nosso convidado. Doutor Marcelo, tem alguma dica que o senhor possa dar às famílias? Porque muitas pessoas, pais e mães que estão nos acompanhando, podem ter dentro de casa uma filha que está preocupada em se manter magrinha. Nós já falamos isso várias vezes, pode ser apenas a preocupação de obedecer ao modelo atual de beleza, que é da mulher magra. Mas a que sintomas, a que sinais os pais deveriam estar atentos para perceber que, de repente, a partir de um certo ponto, pode estar existindo a doença psiquiátrica da anorexia nervosa? Bom, eu acho que a gente começa a perceber que tem uma anorexia nervosa quando o paciente ele emagrece, ele tem comportamentos para emagrecer, né? E ele vai emagrecendo demais e ele não para de fazer isso, né? Então ele é incapaz de manter um peso saudável. Então, se eu tenho um familiar em casa que começa com o comportamento de fazer uma dieta, de fazer restrição alimentar, ou fazer mais exercícios, e ele começa a perder peso e ele não para e começa a ficar
né, com peso baixo, ou seja, magro demais, isso já é um sinal de alerta, sim, né? E uma coisa, acho que interessante, uma dica interessante que a gente pode fazer é não ficar falando sempre sobre peso de uma pessoa que está em um peso um pouco mais alto, uma pessoa que está, ou que você está preocupado com a aparência daquela pessoa, é falar uma ou outra vez, levar no nutricionista, né, levar num endocrinologista, né, porque muitas vezes a pessoa ela tem já uma coisa interna dela que ela um potencial de ficar preocupado, né, de o peso ser uma questão muito importante para ela e a forma corporal, mas o ambiente reforça. Então essa parte da sociedade a gente já tem, né, o ideal de beleza nas revistas, na televisão, mas ficar falando muito para a pessoa, coma menos, né, olha só, faça uma dieta, fala, né, pode contribuir. Você está ficando muito gorda. Falar o tempo todo. Então eu acho que tudo que a gente fala o tempo todo não ajuda. Tem que ter um certo momento de falar. Você fala uma vez, conversa com a pessoa e depois deixa ela refletir e ela vê o que aquilo faz sentido para ela. Mas tem muita gente que fala muitas vezes, né? Do mesmo jeito que eu tenho uma pessoa, um familiar que está desempregado ou que não pensa em trabalhar, eu não posso ficar o tempo todo, tem que trabalhar, você tem que fazer alguma coisa da sua vida. Eu tenho uma hora ou outra fazer uma conversa séria, né? Para que a pessoa possa ter aquele dado e refletir sobre isso, né? Se você tem algum caso conhecido, ou quem sabe na própria família, ou está preocupada com a sua filha que está emagrecendo demais e quiser fazer uma pergunta, pedir uma orientação ao Dr. Marcelo, eu vou mencionar mais uma vez os 2 números de telefone que estão abertos à sua participação, para conversar de viva voz com ele. 3941-9750 ou 3942-9750. Se estiver na página da Rádio Piratininga no Facebook, faça a sua pergunta, peça a orientação por escrito, porque isso chegará ao nosso monitor de computador aqui no estúdio. Doutor Marcelo, passando para tratamento. Primeiro, até um pouquinho antes de falar de tratamento, uma etapa obrigatória que antecede o tratamento. Como é que o senhor confirma que aquela pessoa está com anorexia nervosa? Como é que se define um tratamento seguro de que aquela pessoa que está emagrecendo está doente? Então, o diagnóstico de anorexia nervosa é um diagnóstico clínico. Então, eu tenho que identificar uma pessoa que tem uma preocupação muito grande com emagrecer, com perder mais peso ou não ganhar peso, né? Associado a comportamentos para que isso aconteça, né? E uma incapacidade de manter um peso saudável, ou seja, a pessoa está magra demais. E aí eu preciso, né, excluir causas que possam dar isso daí, causas identificáveis, né? Alterações de tireoide, anemia, né, ou outras causas. Então eu excluir outras causas, eu faço o diagnóstico clínico de anorexia, que é essa vontade excessiva de emagrecer, essa preocupação excessiva em não ganhar peso e não conseguir manter um peso saudável por uma causa cerebral que nós não conseguimos identificar em exames usuais da clínica médica, né? Muito bem. Então agora cabe a pergunta que eu ensaiei fazer antes. Como é que se trata um caso assim? O que é que o psiquiatra faz para tentar fazer com que essa pessoa se convença de que ela não está gorda como se imagina, e sim está com o peso normal e, enfim, volte a ter uma alimentação saudável e normal? Bom, um tratamento, o que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz é a terapia de realimentação. É alimentar essa pessoa para que ela tenha nutrientes necessários para viver e manter uma função corporal saudável. Isso tem que ser feito muito aos poucos, porque se uma pessoa que está comendo muito pouco por muito tempo, se você
dá comida, bastante comida para ela de uma vez, existe uma síndrome da realimentação, onde a pessoa tem várias complicações clínicas, e isso tem que ter conversado com o paciente, né? Não é feito de uma forma impositiva. Eu não pego e coloco uma sonda na pessoa, né, e injeto a comida nela, né? Eu vou conversando, isso só em casos raríssimos que a pessoa né, morreria amanhã se não comesse nada, né? Então eu converso com a pessoa, eu vou fazendo, né, a gente vai conversando com a família, a gente vai vendo uma maneira de fazer isso daí. Nós encaminhamos a pessoa para psicoterapia, né? Ou um outro colega médico ou um psicólogo faz uma psicoterapia para a pessoa realmente ver as evidências, perceber por que aquilo é tão importante para ela, se aquilo tem uma importância tão grande mesmo na vida das outras pessoas, né? E também uma terapia nutricional, né? Onde eu vou tirar alguns mitos de quanto que alguns alimentos engordam, não engordam, se é só a caloria que importa, né? E eu vou tratar com medicação alguns sintomas, por exemplo, ansiedade excessiva para comer, né, preocupação, algum tipo de preocupação excessiva. Mas a gente gosta de dizer que o tratamento da anorexia não se dá principalmente com medicação, ela se dá com outras medidas que a gente vai fazendo com o paciente e vai conseguindo com o paciente. Mas pelo que o senhor disse, eu percebi num trecho da sua resposta que, conforme o caso, justifica-se até a internação. Se a pessoa chegar se a anorexia levar a pessoa a uma desnutrição total, não tem outro jeito senão interná-la e dar alimentação endovenosa, né? Com sonda, de alguma forma, né? A gente muitas vezes interna pacientes com anorexia porque o fato de comer muito pouco, estar em baixo peso por muito tempo, vai levar a muitas alterações clínicas, né? Então o paciente tem alterações de pressão, o paciente tem alterações fisiológicas, ele fica inchado, ele pode ter uma parada cardíaca, arritmias. Então muitas vezes a gente precisa internar para fazer esses exames. Mas nos casos que o paciente consegue comer, ele só se recusa, a gente não faz esse tipo de alimentação. Esse tipo de alimentação a gente guarda para pacientes que estão, por exemplo, inconscientes, né? Pacientes que têm problemas na boca, que não conseguem engolir, né? É que algumas vezes a gente vê casos muito graves quando chegam no consultório e o paciente, assim, tá tão desnutrido que ele não consegue comer, ele não tem força para mastigar, ele não tem força para engolir, né? Ele tá tão debilitado, a parte muscular, a parte da coordenação pela desnutrição, que se a gente der alguma coisa, água para beber quase, ele tem um risco muito grande de engasgar. Aí a gente faz isso daí. Mas a recusa, né, eu quero explicar isso muito bem para não assustar ninguém que tem anorexia, né? A gente não faz de provar, assim, a gente não pega, coloca uma sonda, né, pelo nariz da pessoa. Aí eu falei antes, endovenosa, não é parenteral, né? Tem também a alimentação que a gente faz, né? A gente tem o soro glicosado, tem outras, mas a gente não faz isso. A gente faz assim, realmente para o paciente que está desmaiado, ou aquele paciente que não consegue nem pensar mais, nem fala mais de tão desnutrido que está, né? Mas a gente sempre faz uma coisa sem forçar o paciente, sem coagir o paciente e a família, né? O tratamento psiquiátrico, ele é sempre assim, ele raramente, como outros tratamentos, como a cirurgia, a gente não faz uma cirurgia sem perguntar, né? A gente pergunta, explica, então é só em casos extremos que a gente acaba fazendo alguma coisa mais impositiva, né? Bom, para encerrar essa parte do programa que a gente falou de anorexia e deixar o último segmento do programa para falarmos de bulimia, eu quero dar um dado que eu tirei da internet, de um site sério, porque a internet, a gente sabe, tem coisas muito sérias e bobagens. Nesse caso aqui, é uma informação séria de um site médico, de que 5 a 6% das pessoas acometidas de anorexia, infelizmente, vão a óbito. Morrem porque não conseguem se alimentar, receber as orientações médicas e mudar de comportamento alimentar. Então, 5 a 6% dos pacientes de anorexia nervosa, infelizmente, a exemplo daquela cantora do grupo The Carpenters, morre de anorexia. Nós vamos a mais um intervalo
e ao retornarmos estaremos já no segmento final do programa de hoje. Vamos passar a falar da outra doença, a bulimia. Fique tranquilo, você está próximo da melhor estrutura médico-hospitalar da região. Há 46 anos no mercado, a Unimed São José dos Campos possui a melhor estrutura médico-hospitalar de todo o Vale do Paraíba, Mantiqueira e Litoral Norte, construindo histórias de respeito e proporcionando qualidade de vida a todos os seus clientes. Ligue 0800 727 7270 ou acesse www.unimedsjc.coop.br. Tenha a tranquilidade ao seu lado. Tenha Unimed São José dos Campos. Está procurando um animal de estimação? Cães e gatos castrados, cheios de saúde e disposição, esperam por você neste sábado na Feira de Adoção de Animais, promovida pelo Centro de Controle de Zoonoses de São José dos Campos. Para conhecer a Milu, o Bajor, o Pescocinho e outros pets, visite a feira neste sábado, dia 31, na rua Jorge Williams, 581, Parque Industrial, das 8h30 da manhã a 1h30 da tarde. Acesse o site da Prefeitura e saiba mais. Prefeitura de São José dos Campos. Super Rádio Piratininga. Num oferecimento de Unimed, tenha tranquilidade ao seu lado. Tenha Unimed São José dos Campos. Apoio Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Estamos apresentando Bom Dia Saúde. Já estamos no segmento final do programa de hoje. Nos 2 segmentos anteriores falamos da doença da anorexia nervosa. E agora vamos falar, neste último segmento, da outra doença parecida, de certa forma, com a anorexia, que é a bulimia. Eu estou aqui com o Dr. Marcelo Paoli, que é médico psiquiatra. Você ainda pode falar com ele, se quiser, pelos números 39419750 ou 39429750. Dr. Marcelo, o que é bulimia? A bulimia nervosa é uma doença na qual eu tenho episódios de compulsão alimentar, né, que a gente chama de binge em inglês. Então são períodos de 2 horas ou muito menos, onde eu como uma quantidade muito maior que a maioria das outras pessoas de comida, e eu tenho a sensação de perda de controle. Muitas vezes eu como essa comida e eu não consigo nem sentir o prazer, eu tenho a sensação de não conseguir parar. Come vorazmente. Vorazmente, isso. Pega, abre, em vez de comer uma barra de chocolate, come 5, 6. 5, 6 e come. Tudo bem comer 5, 6 barras de chocolate se você comer devagar, se você sentir o sabor, for uma coisa que você acredita que consegue parar. Mas se você comer 5, 6 barras de chocolate, quando você viu, você já comeu tudo, você não sentiu nenhum sabor e tem essa sensação de perda de controle angustiante, né? Então eu tenho episódios de compulsão alimentar, né? E eu tenho uma preocupação com o meu peso, eu quero emagrecer, aquilo, eu acho que aquilo vai me engordar, que aquilo eu preciso não fazer mais aquilo, então eu vou fazer um tipo de purgação. Eu vou vomitar, eu vou tomar um laxativo, né? E eu tenho uma preocupação com o meu peso. Só que, diferentemente da anorexia, eu não tenho a perda de peso progressiva e uma distorção da imagem corporal tão grande. Então, o paciente com anorexia, ele perde peso, está pesando 30 quilos e se vê como se estivesse pesando 100. No paciente com bulimia, ele, né, muitas vezes ele quer emagrecer, ele não quer ou não quer ganhar peso, mas ele tem uma distorção muito menor. Ele se enxerga um pouco maior, ou ela se enxerga um pouco mais, do tamanho um pouco maior, ou com peso maior, mas ela tem uma meta ali um pouco, né? E ela não tem o método de perder peso através da purgação, do vômito, do uso de laxativos ou mesmo de exercícios, não é eficiente quanto o da anorexia, né? Então não é feito de uma maneira onde eu consigo perder tanto peso e eu vou desnutrindo, né? Então a característica essencial seria essa. Eu acho que para deixar bem claro para quem nos acompanha, doutor Marcelo, quando o senhor fala que a pessoa vomita porque comeu demais, não é que ela vomita espontaneamente, ela força o vômito, né? Ela se sente, de repente, ela se dá conta de falar, meu Deus, eu me descontrolei de novo, comi esse absurdo e eu vou engordar, eu não quero isso. Ela corre para o banheiro,
se ajoelha diante do vaso sanitário, enfia o dedo na garganta e começa a vomitar. É mais ou menos isso, né? Isso. Na verdade, nós temos 3 transtornos alimentares: anorexia nervosa, a bulimia e o transtorno de compulsão alimentar periódica. Eu tenho esse episódio de compulsão. Se para mim tá tranquilo com isso, claro que eu não quero que isso aconteça, eu posso ter um transtorno de compulsão alimentar periódica. Então, vira e mexe, tem um alimento, uma situação onde eu como muito até passar mal, né? Na bulimia, eu tenho esses episódios, eu me preocupo com esses episódios, eu tenho uma preocupação com o peso, mas eu não tenho um comportamento de restrição alimentar, um comportamento de dieta restritiva como o da anorexia. Na anorexia, o problema é que a pessoa consegue fazer uma dieta em que ela vai perdendo peso, mas na anorexia a pessoa também, é que complica um pouco o diagnóstico aí e a explicação, é que um paciente com anorexia também pode ter esses episódios de purgação, de vomitar, é um sentimento de culpa, né? Um sentimento de culpa, come, né? Tanto desesperadamente, compulsivamente, que quando para um pouquinho fala, nossa, que loucura, como é que eu fiz isso de novo? E aí dá aquele sentimento de culpa e ou vai tomar um laxante ou vai correr para o banheiro para vomitar, né? Forçar o vômito. É isso aí. Isso mesmo. Acho que a diferença essencial entre a bulimia e a anorexia, como diria uma professora minha, é que a anorexia a pessoa consegue perdendo peso, até, se a gente não fizer nada, ela vai ter vários problemas de saúde ou falecer. E na bulimia não, existe a pessoa mantém o peso, ela emagrece um pouquinho, engorda, ou às vezes ela até engorda, vomita, etc, vai e volta. E muitas vezes esse comportamento de vomitar, de tomar laxativos, ele pode fazer até a pessoa engordar mais ou não conseguir emagrecer, né? Porque eu posso ter inchaço, eu tenho perda de certos nutrientes e outros não. Então, muitas vezes no paciente com bulimia, os hábitos para perder, para não engordar com a compulsão, acabam fazendo a pessoa parecer que está com peso maior por estar inchada ou realmente não conseguir perder peso. Há 2 casos clássicos de pessoas muito famosas que uma sofria, porque já morreu, de bulimia, que é a princesa Diana da Inglaterra, né? Ela confessava, admitia que sofria de bulimia a partir de um certo momento, talvez pelo casamento dela com o príncipe Charles, que ia muito mal e acabou levando à separação. A partir de um certo momento ela ficou tão nervosa que ela passou a ter essa doença da bulimia. Ela comia desesperadamente, se dava conta e aí forçava vômitos. Há relatos na crônica médica de pessoas que vomitam tanto por essa doença, forçam o vômito, que algumas afetam os dentes de tanto ácido de vômito e outras que têm lesão até na garganta, pelo mesmo motivo. É toda hora vomitando com ácido na garganta, etc. O outro exemplo é de uma famosa atriz de cinema, essa ainda está viva, a Jane Fonda. E curiosamente a Jane Fonda, a partir de um certo momento no passado, ficou tão famosa como atriz como quanto uma pessoa que tinha vídeos na época orientando a pessoa a fazer ginástica, né? Quando estava começando a onda das academias, ela ganhou uma fortuna com vídeos em que ela ensinava exercícios para a pessoa ficar musculosa, se manter magra, ter um corpo esbelto. E mais tarde ela veio admitir que ela, a partir de um certo momento, sofria de bulimia. Comia demais e tinha que vomitar forçado, né? Então, eu pergunto ao senhor, para orientar as famílias, tem sintoma de bulimia perceptível para que a família leve a pessoa da família que está com esses sintomas a fazer uma verificação, uma consulta médica? Sim, tem sintomas sim que a gente pode perceber. O que a gente pode perceber é um paciente, né, um indivíduo que ele tem uma preocupação com o peso, né, em manter o peso ou perder peso, né, que pode estar um pouco mais acentuada que a maioria das pessoas, né, e a gente tem esses comportamentos de perda de controle de comer, né, que podem ser, por exemplo, na frente das outras pessoas, mas muitas vezes a pessoa faz escondida, então ela compra grandes quantidades de
comida para comer escondido. Muitas vezes a pessoa ela come e vai ao banheiro depois. Então tem que ter um grau de suspeição, assim, né? A pessoa come bastante e vai ao banheiro, e logo depois ela come um pouquinho de novo, né? Não tem um sintoma que seria específico do problema, né? Mas é uma pessoa que ela tem uma preocupação maior com o peso, né? E a gente vê algumas coisas muito indiretas, porque eu acho que a questão da bulimia, que faz de tão difícil de tratar e diagnosticar, é a questão da vergonha, não é? Porque é muito mais, vamos colocar bem entre aspas, bonito e aceito socialmente você dizer que você tem depressão. Agora, você dizer que se descontrola com comidas e depois se sente tão culpado que vomita, fica uma coisa que as pessoas não acham, não é tão aceito. Então existe uma crença social de que eu manter o controle com comida, com questões alimentares, ela não é bom quando eu perco o controle para o aumento, né? Os problemas que as pessoas emagrecem, eles são muito mais bem vistos que, né, os problemas que a pessoa acaba engordando ou comendo demais. Então esse tabu, essa vergonha faz com que a maioria dos pacientes não procurem ajuda, né? Bom, no encerramento do programa, porque o nosso tempo se esgotou, eu quero mencionar um dado também que eu colhi no mesmo site sério de medicina na internet, o índice de mortalidade da bulimia. Eu mencionei antes, 5 a 6 pessoas portadoras de anorexia nervosa vão a óbito, morrem de anorexia. No caso de bulimia é um menor. 2% das pessoas com bulimia morrem de bulimia. Então, tanto num caso quanto o outro, fique atento agora que você teve bastante informação a respeito dessas duas doenças, graças ao Dr. Marcelo Paoli. Muito obrigado, Dr. Marcelo, por estar novamente conosco, e eu convido os ouvintes a sintonizarem novamente a Piratininga no próximo sábado, às 8 da manhã, quando teremos outro médico ou outra equipe médica falando de outro tema da medicina. Tenham todos um ótimo fim de semana. Tchau! No oferecimento de Unimed, tenha tranquilidade ao seu lado. Tenha Unimed São José dos Campos. Apoio Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Você acabou de ouvir Bom Dia Saúde, que teve a produção e apresentação de Roberto Wagner de Almeida. Este programa será reprisado ainda hoje, às 19 horas. Fique tranquilo, você está próximo da melhor estrutura médico-hospitalar da região. Há 46 anos no mercado, a Unimed São José dos Campos